Gente, é o seguinte. Por que que eu trouxe os meus... Ó, primeiro eu queria agradecer vocês estarem aqui, tá? Eu fiz um telefonema para cada um. Um telefonema para cada um. Quando eu expliquei o que eu ia fazer aqui, eles falaram, ok, eu vou ir falar. Então, por que que eu estou mostrando isso? Porque às vezes a gente vai para os eventos, você assiste uma palestra maravilhosa, com caso, com isolamento, com tudo, e o cara fala, porque esse meu paciente do curso. Nada de errado em ser paciente do curso. Mas quem está ouvindo pensa assim, poxa, o cara só faz isso porque é paciente do curso. O cara, né, faz isso tudo porque é fácil fazer no curso, porque no particular é difícil. E eu vou mostrar para vocês que estão assistindo online, que estão aqui, que isso não é difícil. Então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui. E eu vou primeiro passar a palavra para a Anne, primeiro ver se está ligado. Está ligado. Anne, tudo bem? Tudo. Muito bem. Eu falei que você não me conhecia, né? Se ninguém, você não foi. Como é que foi que você me conheceu? Pode falar para eles ali. Na realidade, eu mudei de emprego. Meu emprego tinha um convênio e ele era um dos que estava lá conveniados da Umint, né? E era perto do meu trabalho, o prédio do consultório dele é do lado, foi conveniente, falei, eu vou nesse. Ó, por que que eu estou falando? Ela está contando isso, tá? Por que que ela está contando isso? Eu quero que vocês entendam que apesar de tudo isso que eu sei fazer, apesar deles serem hoje umas pessoas que estão me apaixonadas por mim, menos o caso, menos, porque o Sandro ainda bem que é pouco. A Anne, muito obrigado, Anne, por isso. Mas assim, você viu o que ela falou? Ela me conheceu praticamente porque eu era próximo do trabalho dela. E como é que foi essa história que você foi lá, depois você ficou 2 anos sem me ver? Conta para eles um pouco. Para mim não fazia muita diferença, bastava um dentista qualquer, não precisava grandes referências, porque eu queria ver limpeza de tártaro, porque eu nunca fui grande frequentadora de dentistas, né? Eu nunca tive cárie, eu sempre tive só algum problema de tártaro. Com 16 anos eu arranquei o dente ciso e sabia até que eu tinha algum encavalamento de dente, que era bom usar aparelho, mas eu nunca me dispus a fazer isso por estética, nunca foi prioridade para mim. Então, eu estava na época que já tinha uns 2 anos que eu não ia ao dentista, eu falei assim, não, deixa eu ir para tomar vergonha na cara, fazer pelo menos uma limpeza, alguma coisa. E esses 2 buraquinhos, essas 2 piscininhas que eu tinha, né, eram algo que eu já tinha feito umas 2 ou 3 obturações, 2 tentativas, né, de tapar os buracos, tapava e virava e ia embora. A obturação virava farinha e ia embora. Eu falava assim, deixa, né? Não está gerando cárie, tá bom, né? Deixa quieto. E aí eu fui nele, ele olhou, falou, não, tudo bem, a gente pode fazer uma limpeza e tal, mas eu acho que você podia resolver alguns outros problemas, né? Eu falei, quais? Aí ele explicou tudo, eu falei, tá, e quanto que vai ficar essa brincadeira? Aí ele falou assim, por volta de uns 25 mil reais. Aí eu tive quase um ataque do coração. Imagina, quem nunca foi no dentista, praticamente para fazer tratamento, nunca gastou mais de 100 reais no dentista, quase. Convênio, né? Convênio, nem gastou, nem 100 reais não gastou. E eu falei, não tenho esse dinheiro agora e não vou fazer. Eu acho que eu nem fiz a limpeza. Nem lembro. Ficou traumatizada comigo. Ela não gostou de mim, porque eu falei para ela um monte de coisa. Ela falou assim, mas como assim? Ele falou que eu tinha uma boca de uma velha de 70 anos. Foi. Foi, eu tinha o desgaste dos dentes aqui desse lado. Era uma boca de uma velha de 70 anos. Aí pensa como eu fiquei feliz, né? Fui embora, né? E por que você voltou? Bom, teve 2 fatos que eu voltei, né? Primeiro que o Temer liberou o FGTS, então pareceu alguma grana na minha conta, né? E segundo, porque a dentista do meu filho, por um acaso, um dia eu estava levando ele, porque com meus filhos eu era rigorosa e levava eles regularmente no dentista. Botei aparelho, tudo direitinho. E eu falei assim, perguntei para ela, pedi para ela dar uma examinada, e ela virou e falou assim, olha, seus dentes estão muito pressionados, você deve ter bruxismo, e tudo bem, você pode seguir a vida com esse tipo de problema, mas você pode, um belo dia, esses seus dentes vão trincar. E aí eu fiz a imagem de que eu ia ficar banguela e ia ter que usar dentadura. Aí, a partir daí, eu comecei a botar na cabeça de
vou pensar em fazer um tratamento parecido com o que o Marcos me propôs. Só que aí, antes de voltar nele, eu fui em outro. Eu falei assim, não é possível que seja tão caro um tratamento desse, né? Deixa eu ver se eu acho algo mais barato. E fui numa clínica famosa, recomendada, peguei referência, fiz orçamento. E aí fiz todo o procedimento e tal. O dentista foi muito sério também, ele falou, basicamente, ele fez o mesmo diagnóstico, num primeiro momento, assim, o primeiro discurso foi o mesmo que o Marcos falou, você pode fazer tudo ou nada na sua boca, né? E aí me deu o orçamento muito parecido também, passado 2 anos, já tinha um acréscimo, lógico, só que teve 2 fatores. Primeiro, ele não me explicou muito bem o que seria exatamente o tratamento. Lente de contato e tal, mas não explicou direito. E segundo, teve uma história de que não, porque a gente vai fazer um certo desgaste para poder, né, colocar as lentes e pode ser que a gente venha fazer canal. Imagina uma criatura que nunca fez canal na vida, nunca fez pouquíssimas obturações, assim, eu vou fazer canal por causa de um tratamento para corrigir, que no fundo é mais estética, eu tive muito preconceito com isso. Eu lembro falei, bem não. disso. Aí eu falei, eu vou voltar lá no Marcos. Aí, quando eu voltei, uma das coisas principais que para mim foi, e aí, como engenheira e a coisa mais matemática, né, ele falou para mim que ele faria um projeto e que ele mediria, né, teria aquele exame que eu fiz Tomografia. A tomografia. Então, que eu faria algo que teria medidas da minha boca e tudo mais, aquilo me agradou. E eu me propus a pagar, que isso... Uma coisa... O plano não cobria. Isso é uma coisa que para os 3, eles vão falar, ó, o que eu falei para vocês? Que ela foi lá, eu falei, ó, mas quanto que ia custar? Ah, custar mais ou menos. Mas eu quero saber, não, para você saber, para eu te dar o orçamento, você precisa pagar. Ele não me deu um orçamento fechado. Eu já sabia da ordem de grandeza. Ele falou assim, eu só vou te dar precisamente o que a gente exatamente tem que fazer depois de fazer, você fazer essa tomografia e a gente poder ter noção precisa do que tem que ser feito. E aí, para mim, isso me deu confiança. Que aí estava fundamentado em alguma coisa tecnicamente comprovada. Então, foi aí que eu topei seguir, né? E gastou bem mais, inclusive. Estou devendo tudo até hoje, tá, gente? Tá pagando até o FGTS por causa disso. Mas, assim, o que é legal vocês entenderem, que eu quero que fique claro, a Anne, ela está aqui por livre e espontânea vontade. E ela pagou para mim. Vocês entenderam a diferença? Ela pagou mais de que 20 mil, bem mais, inclusive. Mas, se ela passa no seu consultório e você não tem essa visão, qual a chance de você vender um tratamento de 40 mil para uma pessoa que precisa, mas não sabe? 0. E ela foi em outra clínica, tanto faz, que ofereceram estética para ela. E a estética, para quem aprende desoclusão, ela é uma consequência. Quando você atinge um equilíbrio, o estético vem de lambuja. Se você faz pelo estético, nada de errado com isso, nada contra quem faz isso. Só que você perde a oportunidade de oferecer o quê? Saúde para o paciente. E o que a Anne viu foi isso. Olha, o cara me mostrou aqui como vai ficar antes de começar. Isso muita gente faz, mas não só o mocap estético. Eu preciso explicar para ela por que estava dando problema na boca dela. E o que eu tinha que fazer para diminuir aquele problema. E aí, e como é que foi? Depois que fez, como é que está agora? Agora eu não consigo nem lembrar como era antes, né? Teve 2 outros aspectos, né? Bom. A coisa de não usar aparelho. Eu imaginava que para colocar os dentes alinhados, tudo certinho, eu ia ter que usar aparelho. 2 anos depois de adulta, a gente sabe as histórias de quão sacrificado é. E aí a coisa da rapidez do tratamento, claro que me encantou. Mas eu levei algum tempo processando do tipo, será que vale gastar esse dinheiro com isso? Por mais que eu soubesse que ia estar corrigindo uma série de coisas, e esse era o principal motivador, eu tinha um certo preconceito assim, no fundo eu vou estar gastando com estética, será que vale? E lá pelas tantas eu achei que valia.
valia não somente por corrigir, pela coisa da saúde, da tranquilidade, né, de não ter o desgaste do dente e não usar dentadura tão cedo, porque esse era o meu motivador, mas também de ter um sorriso diferente, de sorrir com mais tranquilidade, porque sempre foi um problema para mim sorrir nas fotos, por mais que não me impedisse, isso nunca me atrapalhou, de eu me sentir bem, mas eu sempre tinha uma certa restrição quando eu olhava as fotos, eu sempre achava que tinha alguma coisinha errada. E hoje? Então, hoje eu estou feliz.